Olá, bem-vindos ao nosso canal Orvalho em Gotas, nosso espaço, como você já sabe, de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, vamos fazer a nossa oração? Pai querido, Pai de amor e de bondade, louvado, exaltado, santificado seja o teu nome. Senhor, a ti rendemos graças, Senhor, por mais um dia que tu nos concedeste, por mais uma semana, um final de semana que se findou e uma semana que irá se iniciar. Pai, te agradeço por todas as bênçãos derramadas neste dia e que a semana que vai iniciar seja para a honra e glória do seu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por mais esse estudo de hoje. Vamos falar sobre um tema importantíssimo da tua palavra. Que esse tema venha trazer ensinamento aos nossos corações e que ilumine mais e mais e mais as nossas mentes para que possamos transmitir os teus ensinamentos, as tuas palavras. Que possamos, Senhor, transmitir aquilo que vai no teu coração, ó Pai. E que possamos, Senhor, alcançar muitas e muitas vidas para a honra e glória do seu santo nome. Eu te agradeço por todas as bênçãos derramadas em um nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 22, vamos estudar Provérbios 22, versos 6 e verso 15. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar e, até o fim da sua vida, não se desviará dele. Verso 15. É natural que as crianças façam tolice, mas a correção ensinará a elas a se comportarem. Aqui, como sempre, no nosso manual da vida, Deus nos ensinando como educar as crianças. Nós vimos desde o início de Provérbios que Salomão foi educado pelo seu pai e esteve o tempo todo ao lado do rei Davi sendo ensinado. E dos ensinamentos que Davi deixou para Salomão foi: busque a sabedoria, meu filho. Constantemente a gente vê aqui Davi falando para Salomão buscar a sabedoria. Da mesma forma, Salomão transfere esse ensinamento e fala para nós educarmos as crianças no caminho em que deve andar. Qual é esse caminho? O caminho de Deus. Ensinar as crianças desde muito novas a buscarem a conhecer a Deus, buscarem a ser sábios, buscarem a ter um relacionamento com Deus. Ensinar as crianças a saber quem é Deus e como se relacionar com Deus, pois vai ser um momento do aperto lá no futuro, quando pequeno, quando adulto já, que eles vão ter a quem recorrer no momento da angústia, no momento da aflição. Então, é de suma importância que a criança, desde muito nova, seja ensinada nos caminhos do Senhor. Davi fez questão de ensinar tudo que Deus tinha ensinado para ele e para Salomão. Nós vemos aqui um reforço importante que Salomão dá no versículo 15. No verso 15, Salomão fala: as crianças são naturalmente tolas. Esse tolo aqui quer dizer, é inocente, imaturo, não sabe diferenciar o certo do errado, o bom do ruim. Então é natural da infância não saber o que fazer, o que precisa ser feito. Então aqui ele destaca essa importância de corrigir desde muito novo. Por exemplo, Paulo enfatiza esse ensinamento aqui de Provérbios em Efésios 6, nos versos de 1 a 4. Quer ver? Olha só. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe, pois isso é certo, assim como Davi falou para Salomão. Como dizem as escrituras, quando ele fala escrituras aqui, ele está falando de Êxodo 20.
Respeite o seu pai e a sua mãe. Honre seu pai e sua mãe, pois esse é o primeiro mandamento com promessas que Deus deixou para nós. Façam isso a fim de que tudo corra bem para vocês e vocês tenham uma vida muito longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de qualquer jeito. Não façam coisas que os façam ficar irritados com vocês. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamento cristão. É importante a gente destacar aqui o Êxodo 20. É um mandamento, é uma lei que Deus deixou com promessa. Nós que respeitamos e honramos nossos pais, temos sim uma vida longa e abençoada. Não é uma vida longa de qualquer forma, mas é uma vida abençoada por Deus. Não basta apenas nós ditarmos regras para as crianças, falarmos normas para elas, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso é certo, isso é errado. Não. A gente sabe que as crianças são espertas, não é mesmo? As crianças, elas são nossas cópias. Já reparou? Você já pegou uma criança, por exemplo, imitando o pai e a mãe? Fazendo igualzinho acontece com o pai e com a mãe? Eu, por exemplo, tenho o hábito de falar com as mãos. Isso sempre foi natural meu, próprio meu. Criança pode muito bem repetir esse hábito de gesticular. Uma vez, minha mãe tem o hábito de andar com a mão para trás, observando as coisas. Minha sobrinha copiou a minha mãe. Foi muito engraçado a gente vendo ela colocando as mãozinhas para trás e caminhando igualzinha à avó. Veja, a criança ela tem o costume de copiar os mais velhos. Por quê? Porque nós somos seus exemplos, nós somos suas referências. Então, não é somente falar o que é certo e o que é errado, é cumprir o que se ensinou de que é certo e de que é errado. As crianças sempre irão nos acompanhar e sempre estarão observando tudo o que a gente faz. Quem nunca foi corrigido por uma criança? Papai, você falou que não, isso não era certo. Mamãe, você falou para eu não fazer assim e agora você está fazendo? Eles são muito espertos e eles não deixam passar nada. Temos que ser sinceros com eles, ensiná-los, sim, com honestidade. Claro, tem muita coisa que não adianta falar na forma adulta porque eles não vão compreender, porque ainda não são maduros. Como disse aqui Provérbios, eles ainda são novos demais para compreender. Mas que eles vão ficar com aquilo guardado na mente, com certeza eles irão. Você já reparou que muitas coisas nós temos na nossa personalidade ou no nosso caráter que é igualzinho ao nosso pai e à nossa mãe? Muita coisa. Se a gente for observar, quem vê ao pai, vê a mim. Jesus falou isso. Jesus, num diálogo entre ele e seus discípulos, principalmente Filipe falou, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, vocês ainda não viram o Pai? Como assim, Felipe? Quem me vê, vê ao Pai? Então nós somos reflexos do Pai. E uma coisa muito importante, a gente tem que deixar lembrado aqui. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, aqui também ele estava se referindo ao fato de sermos cópia dele, sermos idênticos a ele, sermos seus filhos, temos o jeito de Deus. Por isso que é tão importante educarmos os nossos filhos, as crianças, conforme Deus educa.
Nós até hoje somos corrigidos por Deus. Até hoje, adultos, somos muitas vezes caímos em uma tolice ou outra, porque estamos num processo de crescimento, num processo de amadurecimento, não temos ainda a perfeição em nós, não alcançamos o dia perfeito, não é mesmo? E Deus nos corrige até hoje. Quantas vezes nós caímos e Deus vai lá e nos corrige? Isso significa que, tal qual Deus nos corrige, tal qual Deus nos educa, tal qual Deus nos ensina, nós devemos copiar nosso Pai Celeste. Nós devemos educar nossas crianças, ensinar o caminho de Deus, ensinar os caminhos de paz, ensinar o caminho da sabedoria para os pequenos. Para que, quando eles se depararem com uma situação lá na frente, eles já terão essa sabedoria, tal qual Davi fez com Salomão. Ensinar o caminho em que deve andar é, além do ensinar o básico, além de dar uma boa educação, é participar da vida do pequeno, é participar de todo o processo de desenvolvimento intelectual da criança, é estar presente em todos os momentos da criança. Muitas vezes não é possível, a vida é corrida. Muitas vezes o dia a dia nosso impede a gente de estar com os pequeninos, mas é importante não deixarmos eles de lado. É importante ser presente na vida dos pequeninos, assim como Deus é presente na nossa vida. Pais, eduquem os seus filhos no caminho de Deus, para que tudo lhes corra bem. Filhos, atentem à orientação do pai e da mãe, pois isso será bom para a sua vida. Essa disciplina, esse ensinamento é de desenvolvimento do nosso caráter, desenvolvimento da nossa personalidade. Deus se agrada quando vê nós, pais, tutores dos seus filhos, ensinando os seus caminhos, ensinando a sua palavra, ensinando a amá-lo. Pois crescerão filhos prontos para o futuro, filhos prontos para o sucesso, filhos prontos para enfrentar as dificuldades da vida, cientes de que temos em Deus toda a força e sabedoria necessária para enfrentar e vencer as dificuldades da vida. Que possamos ser bons pais, bons educadores, bons exemplos para as nossas crianças, para que elas tenham um futuro abençoado em o nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. E guarde os seus pequeninos em tudo que vocês lhes ensinarem. Amém?